Glória com todo o seu coração, com toda a sua alma. Aleluia. Abra a sua Bíblia, o livro de São Marcos, capítulo 15, o versículo 22. Vamos ver o que Marcos tem para nos dizer. São Marcos tem para nos dizer. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. São Marcos, no capítulo 15, versículo 22. Vou ler aqui no telão, assim eu te leio na mesma linguagem. São Marcos, capítulo 15 e versículo 22. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e levaram-no a um lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outra à esquerda. E cumprindo-se as escrituras que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a sua cabeça e dizendo: ah, tu que derruba o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais do sacerdote com os escribas dizia uns para os outros, zombando: salvou aos outros e não pode salvar-se a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e acreditamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E quando chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E à hora 9, Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estava ouvindo isso dizia: eis que chama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Aleluia. Acabou? Travou? Então vamos ficar até aqui. Amém? Podemos assentar, irmãos. Aleluia. Eu tenho 2 notícias para lhe dar
aqui essa noite. Uma boa e a outra muito triste. A primeira é: Jesus morreu. Eu estou dizendo que Jesus morreu. Jesus morreu. Quando se observa a morte, não se observa unicamente a morte, mas se observa também como veio a morte, como ela veio galopando, quais são os seus efeitos, quais são as suas atitudes, quais são as suas práticas, que forma ela arquitetou a ceifa da vida. Percebe-se que em qualquer notícia que nós recebemos, sempre vem a segunda pergunta. Quando recebemos a notícia que alguém morreu: morreu fulano? Do quê? Não é isso? Morreu fulano? Morreu. Do quê? Aí existe outro ponto a se observar. O que, pastor? É que dependendo do efeito da morte, causa efeito negativo ou não. Como assim? Morreu a dona Francisca com 99 anos. Ah, morreu? Morreu. Ah, então quer dizer que ela morreu de morte morrida. É isso mesmo. Chegou um tempo que a velhice levou os seus órgãos à falência, então ela morreu. Ela tinha que morrer. Ah, então tá bom, descansou, né? Viveu bem. E assim. Agora, existe o efeito da morte, que traz traumas, pela forma como ela vem, pela forma como ela se apresenta. Uma coisa é eu dizer que uma senhora de 99 anos morreu. Outra coisa é eu dizer que uma criança de 4, 5 anos morreu. Existe um impacto diferenciado, porque a idosa, diante das expectativas, ela não tem mais uma caminhada para seguir. Seguiu-se o seu tempo. Mas uma criança com 4, 5 anos, é cruel. É cruel. Isso cria impacto. E junto com o impacto, cria o quê? Por quê? Por que a criança morreu? Sabe que eu estou falando com você aqui? E o Espírito de Deus me traz uma revelação aqui. Existe aqui nesta noite, sobre a cabeça de algumas pessoas, eu posso ver de uma forma muito clara, pontos de interrogação. Deus, por quê? Entendeu? Eu vou dizer mais uma vez. Existe aqui, no meio de vocês, pessoas que sobre a sua cabeça existe um ponto de interrogação. E a pergunta é: Deus, por quê? Por quê? Porque o efeito da morte me causou traumas. O efeito da morte me causou traumas. Por que me causou traumas? Pela forma que a morte se apresentou na minha vida, na minha casa, no seio da minha família e no meio da minha parentela. Me causou traumas. Deixa eu contar para vocês duas experiências vividas. A primeira, em relação à minha parentela, era uma prima, Roselaine, uma moça muito abençoada, por sinal, cantava lindamente. Ela casou, teve filhos. Eu não me lembro, porque faz muitos anos isso. Eu não me lembro se ela estava viajando para missões ou era para visitar a família. Eu não me lembro disso. Eu lembro que ela saiu com a família e com os filhos. Saiu ela, os filhos e o marido e o motorista.
em direção a Minas Gerais. Segundo o que diz o policial rodoviário, quando chegou em certo ponto, tinha muita neblina. Você conhece bem a estrada, né, Fábio? Tinha muita neblina. E o motorista, ele simplesmente se perdeu no volante. Quando ele se perde no volante, olha o que acontece. O carro sobe, a quina da ponte, ele sobe como um foguete. Ele sobe, vira, e quando ele vira, ele cai no rio. Acredite, a água do rio foi invadindo todo o carro. Aquele desespero, pior porque era madrugada. A água gelada da madrugada foi invadindo o carro. Aquele desespero para quebrar vidro, para abrir. Quem se consegue abrir? Parece que o vidro não quebra dentro da água, né? Terrível. Quando chegou a notícia do acidente, nós queríamos saber como foi. E conforme foi nos contada a narrativa do acontecimento, vivenciávamos, sentíamos a dor por aquele fato. Eu lembro como se fosse hoje, achar os filhos da minha prima, e depois de algumas semanas que fui achar o corpo dela, ou depois de alguns dias, aquele choro, aquela dor terrível. Então, é uma coisa que eu não esqueço. 1996, eu não esqueço disso. Por quê? Porque a morte veio de uma forma diferente. Um outro fato vivido. Mamãe muito dinâmica, mamãe muito alegre, mamãe muito cheio de vida. Tinha aquele cuidado de estar sempre ao médico, consultas, tratamentos. E um dia ela chegou no médico e o médico falou para a senhora, dona Geralda, toma esse comprimidinho aqui, ó. A senhora tomar esse comprimidinho aqui, vai acabar com essas dorzinhas que assiste nas costas, vai passar isso aí. E ela pegou aquele monstruário daquele remédio e trouxe para casa. Quando ela chega em casa, já tinha preparado o almoço para o meu pai, porque assim era costume, todo fim de semana também. Mamãe pega aquele comprimido, coloca na boca e toma o remédio. Só que mamãe era extremamente alérgica àquele comprimido. Mamãe teve um colapso na hora, apagou na hora. Isso aconteceu num sábado. Sábado, domingo e segunda pela manhã, eu estava na UTI, ouvindo e vendo a minha mãe toda inchada, que figura ruim de ver, ouvindo o seu gemido, a sua respiração. Até que mais tarde o médico manda nos chamar e diz: olha, sua mãe faleceu, não aguentou, faleceu. Que dor, que dor. Eu tenho plena certeza e convicção que talvez se mamãe tivesse já numa idade avançada, deitada no seu leito, como já aconteceu com muitas pessoas, e ela tivesse partido para a eternidade, dormindo, talvez a dor não seria tanta. Eu tive uma tia, chamava tia Raquel, faz muitos anos isso, 82 para 83. Estava muito idosa e nós fomos para a igreja. Quando nós voltamos da igreja, a tia Raquel estava deitada na cama, atravessada, morreu deitada. Não doeu. Por que não doeu? Porque o quadro justificava. Como assim? Ela já era idosa. Como assim? Ela já tinha vivido a sua vida. Então não doeu, sentimos falta, mas ficamos felizes pelo círculo da sua vida que tinha se completado. Então, percebe-se que nós sempre queremos saber o porquê morreu. E quando descobrimos o tipo, ou seja, a forma como a morte veio, aí choramos, aí gritamos, aí criamos traumas, e aí criamos um sofrimento que não acaba, porque veio de repente, estava aqui comigo agora, e agora está lá, morreu. Eu estou dizendo para vocês aqui essa noite, que Jesus morreu. Agora,
A segunda fala não é simplesmente que Jesus morreu, mas a questão é como Jesus morreu. De que forma ele morreu e por que ele morreu. Veja a narrativa desde a saída do Getsemane, aonde ele estava orando, desde a saída até a crucificação. Marcos, Lucas, São João, São Mateus descrevem este momento. E quando você começa a ler o que Mateus escreve, o que Lucas escreve, o que João escreve, você vai perceber que cada um deles observa um detalhe, acontecimentos, e vai escrevendo, e vai editando, e vai registrando. Vamos lá. Como Jesus morreu? Primeiro, a sua morte começa através de uma traição. Ele foi traído. Ele foi traído. Então a sua morte se inicia na traição. A sua morte se inicia quando Judas se corrompe. A sua morte se inicia quando Judas se afasta. A sua morte se inicia quando Judas, juntamente com os soldados, se aproxima dele para beijar a sua face e dizer Rabi, que quer dizer mestre. O seu sofrimento começa quando os soldados, com vara, paus, correntes e cordas, o acorrentam e traz de morro abaixo. E eu tenho a certeza, eu não sei se vocês já viram polícia pegar bandido. Eu não sei se vocês já viram polícia pegar bandido. Eu não sei se vocês assistem 24 horas, assistem os programas de televisão policial. Aquilo ali é balela. Não é, Fábio? Por quê? Porque a câmera está diante da polícia. Então o policial pega o bandido com educação, coloca no porão, né, no camburão, não é? Tudo bem, o que você fez? Põe o pezinho dele com cuidado, para não machucar. Mas eu estou falando para vocês que eu vi. Certa feita, uns policiais pegando um rapaz. Eram vários policiais. A forma como eles batiam naquele rapaz, eu não esqueço até hoje. Isso já faz mais de 15 anos. Ô senhor, cala a boca, pá! 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 Quando não pegava ele, arrastava ele no meio das pedras. Então, os soldados romanos têm uma missão. E a missão dos soldados romanos é buscar aquele que está praticando desordem, aquele que está inflamando um povo, aquele que está contrariando a lei. O soldado recebe. Então a visão que os soldados têm é que eles vão buscar o quê? Um bandido, um mau caráter, um malfeitor. E ele sobe com vontade. Quando eles amarram Jesus, acredite, eles não descem com Jesus de morro abaixo, do Getsemane até Jerusalém, com delicadeza e cuidado. Eles descem arrastando Jesus Cristo. Eles descem cuspindo na face do Senhor. Eles descem dando chicotada nele. Eles descem zombando e rindo da cara dele. Ué, tu não disseste que é o rei dos judeus? Então, eis aí
a trajetória que está narrando, aonde vai dar, que é a sua morte. Veja, primeiro, ele é traído. Segundo, eles começam a criar falsos testemunhos para valer o julgamento. Falso testemunho. Terceiro, o julgamento é feito pela madrugada, durante a noite, para que ninguém veja. É um engano total. Eles levam ele para fora. E quando levam ele para fora, acredite, eles despem o corpo dele, deixam ele nu. Sabe aquela figura que a igreja católica apresenta de Jesus com aquele pano, uma fralda, né? A cruz. Não existiu aquilo. Ele estava literalmente nu. E do jeito que ele está nu, agora eles acorrentam ele. E agora eles vão chicoteá-lo. Já disse, vou repetir aqui. Conforme os chicotes batiam nos seus lombos, podia ver costelas expostas. Pá! Porque tinha um chicote que chamava azorrar. Esse chicote ele era feito com pontas. Então, conforme esse chicote batia no lombo, ele penetrava no lombo, e quando se puxava, rasgava a carne. Ó, pá, tch, pá, tch, ó, pá, tch. Ele não tinha como defender o rosto, porque as mãos dele estavam acorrentadas. Depois que ele estava mutilado, eles tecem uma coroa de espinho, coloca sobre a cabeça dele. Não satisfeito, pega uma cana e bate sobre a cabeça dele. Conforme bate aquela coroa de espinho, os espinhos penetram no seu crânio. Aí começa a vazar em vários pontos do seu crânio, pontos de sangue. E eu li um texto me marcou muito, que diz que em alguns pontos do crânio, os pregos, ou seja, os cravos, era tão profundo que podia ver massa cefálica vazando. O que, pastor? Eles, não satisfeitos, coloca sobre ele uma coroa, coloca sobre ele a cruz. Ele, sem condições nenhuma para andar, faz ele caminhar debaixo de Jerusalém, a parte de baixo de Jerusalém, até o lugar chamado Caveira. E mais do que isso, a última refeição que ele tinha comido foi a refeição da Santa Ceia. Isso foi numa quinta-feira. A última refeição foi na Santa Ceia. Isso foi numa quinta-feira. Quando é meia-noite, meia-noite da sexta-feira, começa o seu caminho de sofrimento, o seu flagelo. Até que, chegando no Gólgota, lugar chamado Caveira, eles pegam ele, arrastam sobre a cruz, da maneira mais estúpida, estica os seus braços e prega a palma de suas mãos. Depois, pega os seus pés e pregam os seus pés. Tá doendo aí, né? Tá, né? Tá doendo aqui também. Eu imagino que as mãos, ainda que doa, mas os pés devem ser bem pior, né? Porque
nos pés tem osso. Você imagina o prego entrando pelo pé, trincando o osso e atravessando até o seu outro lado. Depois de crucificá-lo, eles levantam a cruz. O sol está escaldante. Em Israel chega a fazer quase 50 graus. Ele está debaixo de um sol. Já ficou embaixo do sol alguma vez? Muito tempo? Eu sei que você já foi para a praia. E eu sei que quando vocês vão para a praia, a primeira coisa que vocês se preocupam em levar é bronzeador. Não é isso? Sim ou não? Ah, protetor, né? Protetor. Obrigado. Ele está debaixo de um sol sem protetor. Não tem. O sol está queimando a sua pele. Já viu alguém que fica embaixo do sol sem protetor? E muitas vezes usa o protetor e sai tudo queimado, já viu? Se imagine o estado da pele do Senhor Jesus. Se imagine o rosto do Senhor Jesus, de tanto tomar bufetada. Já viu alguém que tomou bufetada? Olhos inchados, nariz inchado, boca inchada. Você não consegue identificar o que é olho, o que é boca, o que é nariz. O profeta Isaías teve uma visão antecipada da crucificação. E o profeta Isaías dizia assim: que olhando para ele, não viu formosura e nem parecer, porque ele estava sem aparência, ele estava arrebentado, estava desfigurado, totalmente desfigurado. No momento agonizante na cruz, ele não pode respirar, porque ele está muito machucado. Mas com muita dificuldade ele diz: eu tenho sede. Está calor, estou me queimando, tenho sede. Sabe o que eles fazem? Sabe? Eles pegam uma esponja de vinagre. Você já exagerou no vinagre na hora de fazer a salada, para ver como é que fica? Dá para comer a salada assim ou não? Dá não, né? Eles pegam uma esponja de vinagre, não com delicadeza, mas de maneira estúpida, enfia na boca dele. Está com sede? Então toma. Como ele morreu? Foi assim. Como ele morreu? Foi assim. Como ele morreu? Foi assim. Está aqui. Marcos fala assim. Lucas fala assim. Eu digo que esta sexta-feira comemorativa no dia de hoje traz dois sentimentos. O primeiro, sentimento da tristeza por aquilo que fizeram com o nosso mestre. Agora, além de todo este sofrimento, havia outro sofrimento, ou outros. Deixa eu falar rápido aqui, a hora está passando. Ele sofre na alma, ele sofre no corpo, ele sofre no espírito. Ele sofre na alma, ele sofre no corpo, ele sofre no espírito. Eu quero recapitular algo que até já preguei. Por que ele sofre na alma? Alma é sentimentos. Veja que todos que
vivenciar os seus milagres, receber os seus milagres, não tem ninguém ali para apoiá-lo. Veja que os seus discípulos fugiram. Judas o traiu, e Pedro também negou ele. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui de verdade. Traição é uma coisa horrível, né? Machuca, né? Posso falar uma coisa aqui? Assim diz o Senhor, que está curando alguém aqui essa noite, que foi traído, traída, é mulher, e não consegue esquecer. Amém? Então veja bem, sofre na alma, porque os discípulos fugiram, só tem Tiago diante da cruz, os outros fugiram tudo. Pedro negou ele, Judas traiu ele, olha só. Os sacerdotes, aqueles que diziam ser os homens de Deus, os homens da lei, os homens da Torá, estão apontando, zombando dele. Ele está sendo humilhado, ele está nu. De vez em quando passa um soldado e ele sofre no corpo. Olha o estado como está o corpo dele. Ele sofre no espírito por duas razões. Primeiro, porque o pai não olha para ele. O pai está de costa virada. Por que o pai não pode olhar para ele? Qual é a razão? Sim, por causa do segundo fato. E qual é o segundo fato? O meu, o seu pecado está sobre ele. O pecado da humanidade está moendo ele. Se tem uma coisa que Deus não pode ver, é pecado. Deixa eu dizer algo para vocês aqui essa noite. Vocês sabiam que Deus não pode ver vocês? Não, pastor, não. Deus não pode ver nenhum de vocês. Deus não consegue enxergar vocês. Como assim, pastor? É verdade. Então como ele olha? Ele só consegue olhar quando Jesus se apresenta. E entre eu e Deus está Jesus no meio. É só assim que Deus consegue nos enxergar. Se você entende, adora Ele. Abaixa a cabeça, camané. Todos os pecados estão sobre ele. Ele está, usando a linguagem popular, que ele está acabado, está detonado. Até que, com muita força, ele tira um pouquinho de energia e grita: Eloi, Eloi, clama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E ele morreu. Foi assim que ele morreu. Olha para o teu irmão e diga: olha, foi assim que ele morreu. O que você sente com isso? Diga para ele, o que você sente com isso? Agora, na sua morte, quando ele dá o último suspiro, algumas coisas começam a acontecer. Eu estou dizendo que quando ele dá o último suspiro, alguma coisa começa a acontecer. O que, pastor? Veja,
terremoto em Israel. A Bíblia fala que as pedras desceram de alto a baixo e se fenderam entre si. Terremoto em Israel. Nunca houve terremoto em Israel. A Bíblia diz que o sol escurece, o dia virou noite. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. A Bíblia diz que acontecimentos em cadeias foram manifestos. Quer ver? Até os mortos se levantaram da sepultura. Mas espera aí, ele morreu, sim ou não? Ele morreu para os soldados, ele morreu para os homens, ele morreu para os judeus. Mas algo agora começa a acontecer. O que, pastor? A Bíblia diz que ele vai até o Hades. Hades quer dizer inferno. Prestar conta com Satanás. Ele vai até o mundo dos mortos prestar conta com a morte. Mas lá no plano superior, na terra, ele está morto. E está sendo tratado como morto. Enrola, tira ele da cruz como morto, enrola ele como morto, sepulta ele como morto, perfuma o corpo dele como morto, fecham a porta da sepultura porque ele está morto. De fato o seu corpo está, mas ele está visitando lugares inimaginários. Céu, inferno e o mundo dos mortos. Fique de pé, por favor. Mas espera aí, pastor. Ele está ou não está morto? Deixa eu voltar um pouco lá atrás. Jesus morreu. Morreu para quem? Você sabe que estava ontem em minha casa, estava ouvindo um louvor, de repente eu escutei um som de uma procissão. É claro que eu sou curioso, eu queria ver, né? E aí aquele monte de gente passando, dali a pouco lá vem um Jesus feito de cerâmica, de barro, com a cruz, com um olhar de sofrimento. Passou aí o pessoal cantando. Jesus morreu para quem? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui essa noite, bem particular. Jesus está morto ou está vivo? Jesus está morto ou está vivo? Jesus está morto ou está vivo? Está vivo? Está vivo? Então por que muitas vezes nós nos comportamos como se ele estivesse morto? Porque muitas vezes nós servimos como ele não existisse? Porque muitas vezes nós nos servimos como se ele ainda estivesse na sepultura? Porque nós o servimos simplesmente dando a atenção na narrativa do seu sofrimento, e paramos por aí e esquecemos a parte principal. E qual é a parte principal? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então diga: ele ressuscitou.
Ele ressuscitou. Ainda que lá fora ninguém acredita, ainda que lá fora eles servem e adoram um Deus que está morto, mas o nosso Deus ressuscitou, padeceu, sofreu, para que se cumprisse a sua palavra. Da mesma forma que ele ressuscitou, eu aprendo com isso também, que independente do teu sofrimento, independente da sua luta, independente da sua vida, via crúcia, independente dos flagelos da vida, assim como eu ressuscitei, minha filha, assim como eu ressuscitei, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, tu também vai ressuscitar, porque eu também vou lhe tirar da sepultura. É Deus que está falando aqui essa noite. Feche os seus olhos, por favor. Aleluias. Feche os seus olhos. Eu quero que você nesse momento fale com Deus. Deus, eu gostaria que o Senhor tocasse em uma área da minha vida, ou em minha vida que está morta. Deus, tu sabe que eu estou sofrendo. Deus, tu sabe que eu estou padecendo. Deus, tu conhece a minha história. Eu ouvi a tua história, eu sei o quanto sofreste por mim, mas eu sei também que o Senhor ressuscitou. Da mesma forma que o Senhor ressuscitou, eu te peço nesta noite, ressuscita-me, ressuscita-me, ressuscita-me. Diga: Deus, ressuscita-me. Diga: Deus, ressuscita-me. Diga: Deus, ressuscita-me. Ressuscita, ressuscita-me, ressuscita-me, ressuscita-me. Diga: ressuscita-me. Ressuscita. Ele morreu para que tu vivesse. Ele padeceu para que tu tivesse vitória. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores. Veja, no momento que ele que agora ele é ressurreto, ele olha para os discípulos, ele olha para aqueles que agora são testemunha, e diz para todos: eis que todo o poder foi me dado. Pastor, eu não estou entendendo nada. Eu vou entregar do jeito que Deus está mandando. O teu sofrimento tem um propósito, a tua luta tem um propósito, os desabores têm um propósito. Para quê, pastor? Para quê e por quê? Não importa de que maneira que as provas vêm, mas o porquê que elas vêm. Deus tem propósito nisso aí. Deus vai ressuscitar coisas aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Estou vendo uma pedra muito grande. Retira esta pedra agora. Retira esta pedra. Faz este milagre. Ressuscita. Ressuscita. Fale com Deus agora. 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 Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus agora. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, Rebecarabacarabacamanévia. Oh, fale com Deus agora. Fale com Deus. Fale com Deus agora. Fale com Deus agora. Oh, aleluias. Fale com o Senhor agora. Converse com Deus agora. Pode abrir o coração. Senhor, eu sei o teu sofrimento, eu sei o que o Senhor padeceu. Meu Deus, da mesma forma que o teu sofrimento, da mesma forma que o teu sofrimento, Senhor, atingiu a sua alma e o seu espírito, atingiu o seu corpo, os meus sofrimentos também têm atingido as estruturas da minha vida. Aí eu tenho um recado de Deus para você aqui essa noite.
como o nome neve amasse, como o nome neve amassui. Da mesma forma que o Senhor ressuscitou e está ressurreto, Deus está falando aqui essa noite: eu ressuscito também. Como o nome neve, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Aleluia. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre.
A morte de Jesus foi impactante. A morte de Jesus foi aterrorizante. A morte de Jesus causou um apavorou. Pois os requintes de crueldade que foram atribuídas a ele não era necessária, porque ele era inocente. A sua morte criou um impacto tão forte que os seus discípulos foram esconder-se. Esconder-se, simplesmente se esconder. A sua morte foi impactante, mas a sua ressurreição foi algo extraordinário. Porque ele desce com as mãos furadas até o inferno. Ele desce com as mãos furadas e desocupadas até o mundo dos mortos. Mas quando ele sobe, as suas mãos agora estão ocupadas, porque está em suas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Ele sobe, quando ele sobe, a pedra do túmulo é removida. Diz a Bíblia que soldados cuidavam do túmulo de Jesus para que ninguém roubasse o corpo. Mas de repente apareceu diante do túmulo de Jesus 2 varões com roupas resplandecentes, e Lucas disse que o seu semblante era como relâmpagos. E a Bíblia diz que quando eles olharam aqueles seres reluzentes, eles caíram como mortos. Tem que cair para dar passagem para Jesus. Nunca na história houve registro de alguém que ressuscitou, principalmente depois de 3 dias, a não ser o ressurreto Lázaro, ressuscitado por intermédio do próprio Messias. Veja que, andando por este mundo afora, vamos para o Oriente, chega lá no Oriente, no túmulo de Maomé, está lá escrito lá, Maomé morreu, aqui, tal data, tal dia, está morto, morreu, foi sepultado aqui. Vamos para o Japão. Chegando no Japão, encontramos o túmulo de Buda. Aqui jaz Buda, está sepultado aqui. Olhamos para inúmeros líderes mundiais, homens que tiveram famas, como Adolfo Hitler. Quando chega no seu túmulo, aqui jaz Adolfo Hitler, aqui já Elvis Presley, aqui já fulano, aqui já ciclano. Vai até Jerusalém, dá uma olhadinha lá. Lá você vai encontrar 2 coisas: a porta do túmulo ainda aberta. Segundo, uma placa diante do túmulo escrito: ele não está mais aqui, porque ressuscitou. Ele impactou o mundo, impacta hoje. Acabaxa, camarada. Fala baixa, acabaxa, camarada. Ele ressuscitou. Como o nome Kamassui, como o nome Kamassé. Feche seus olhos, por favor. Eu quero só mais 5 minutos, por favor. Le Kamassé Kamanévia, Le Chique